Conselho, Fundo e Instituto Municipal de Cultura e Prefeitura de Petrópolis apresentam. Olá a todos, eu sou a Mariana Diniz, sou produtora cultural no Instituto Aliança. O Instituto Aliança é uma associação de assistência para pessoas com deficiências e uma das suas frentes é a área cultural, né? Nós trabalhamos com a elaboração de projetos, oficinas e ademais questões artísticas. Como nós começamos a pensar a produção acessível dentro do Instituto? O Instituto ele já desenvolvia trabalhos na área cultural, trabalhos relacionando arte e educação, principalmente na questão da língua brasileira de sinais, né? Que é um dos focos ali do Instituto, são os seus cursos, o trabalho com a comunidade surda. Então, tem todo um empenho em relação a Libras. O Instituto ele já tem um coral de Libras, que é um coral no qual várias pessoas com deficiências, sem deficiências participam, trabalham com a música através da língua brasileira de sinais, né? Com vários objetivos, né? Você tem diferentes objetivos para quem está participando ali, né? É um coral inclusivo, é um coral que aceita todas as pessoas, cada um buscando ali um objetivo, seja socialização, seja aprendizado da língua. O Instituto, como ele já vinha trabalhando há um tempo essa questão da Libras, da música, também tem outros projetos, né? Projeto de hip hop, dança, teatro, mas muito forte com a música, porque até então tinha-se essa visão, né, que a música ela era uma possibilidade muito forte de se trabalhar a língua brasileira de sinais no âmbito artístico. Então, a gente começou a pensar, né, quando eu cheguei no Instituto, pensando juntos, os outros âmbitos da língua, né? A língua brasileira de sinais, ela assim como outras línguas, ela tem um potencial criativo enorme, né? Enorme. Então, a primeira coisa que eu comecei a perceber foi pensar a Libras, pensar a língua num lugar artístico, né? Num lugar não só para cumprir uma função, mas óbvio, né, que é super importante de tornar um objeto acessível, fazer a tradução, mas e se a língua brasileira de sinais for protagonizar ali essa comunicação? Não é uma poesia em língua portuguesa que vai ser traduzida em Libras, mas uma poesia que foi pensada inicialmente para ser transmitida em Libras. E aí, como que eu trabalho, né? Porque uma coisa, por exemplo, no nosso dia a dia, só eu ler um texto, né? Pegar aqui um texto e começar a ler. Outra coisa diferente é eu pegar uma poesia e ler, né? Ou eu escrever uma carta, ou eu escrever uma receita, ou eu escrever um comentário na internet. Então, tudo isso se materializa através de gêneros diferentes. E aí, pensando a Libras, eu não estou agora num lugar de traduzir uma poesia enquanto tem um vídeo principal rolando em língua portuguesa. É pensar a Libras, né, num lugar protagonizando esse processo. Então, foi com essa proposta que eu cheguei no Instituto, principalmente trabalhando com a Libras, né? Depois começamos a ter ideias também sobre audiodescrição, mas pensar acessibilidade nos nossos projetos também começou a se dar para além de pensar acessibilidade cultural, que já era uma necessidade do Instituto, porque já era um trabalho, né, realizado ali, foi pensar acessibilidade estética. Como que eu possibilito que a pessoa com deficiências ela possa fruir esteticamente com aquele objeto artístico, né?
que aquele objeto artístico ele seja pensado para receber acessibilidade e transmitir a questão estética para quem está consumindo. Então, essa passou a ser uma pergunta, uma questão, uma pergunta que a gente sempre está buscando responder. E essas respostas, elas vêm naturalmente com capacitação, né? Foi uma necessidade muito grande. No Instituto a gente já trabalha com capacitação constante. A gente tem os cursos, né, de Libras, de Língua Brasileira de Sinais, em maioria ministrados pela Vânia, mas, para além disso, também tive a necessidade de buscar cursos de capacitação em educação, arte, acessibilidade e diferentes linguagens artísticas, né? Música, artes plásticas, literatura, dança. E aí eu acabei encontrando na UFRJ cursos de capacitação, né? Tem um projeto na UFRJ chamado Um Novo Olhar. Ele oferece periodicamente alguns cursos nessa área de acessibilidade, educação e arte, que foi também fundamental, porque quando a gente pensa em estar produzindo nessa área, assim como em qualquer outra, a gente sempre vai bater de frente com a questão da capacitação, porque a gente precisa buscar se capacitar, a gente precisa buscar outras experiências que estão sendo desenvolvidas e outros olhares que já estão acontecendo e que vão somar a nossa leitura de mundo. Então, essa questão da capacitação, ela é contínua, né, para a gente como produtor ou em qualquer outro lugar, agindo em prol do objeto que a gente quer construir. Então, no Instituto, a gente começou a pensar a questão estética dos objetos artísticos, também a questão de acessibilidade. Naturalmente, por a gente já trabalhar com a língua brasileira de sinais, esse pensar estético se deu e se dá inicialmente pensando na Libras, né? Na língua brasileira de sinais. Como que ela pode protagonizar o processo? E como que eu penso um objeto agora não só no campo da música, né? Mas também, por exemplo, no campo da literatura, no campo do teatro, como é isso no campo da dança, né? Pensando a cultura surda. Como que eu desenvolvo esses objetos? Como eu desenvolvo, por exemplo, literatura nacional? Como que é essa tradução? É uma tradução literal? Como que é, né? O cenário, a ambientação, a caracterização, também pensar um lugar artístico para esse intérprete. Então, essas foram questões que nos atravessaram ao longo da nossa produção artística, a nossa produção cultural aqui no Instituto. Começar a pensar acessibilidade nos nossos projetos foi um questionamento, né, que o Instituto fez para mim, como produtora, e também fui me formando produtora através do Instituto, né, então a minha percepção de produção também está muito vinculada à ideia de uma produção acessível. A necessidade de buscar capacitação sempre é contínua, porque muita coisa está sendo desenvolvida, muita coisa está sendo pensada, não só na questão artística, na questão de produção, mas, por exemplo, falando de Libras, muita coisa está sendo desenvolvida, pensada no próprio nível da língua, né? No campo da linguística. Então, tudo isso é atravessado por essas questões que nos são colocadas aí para nós produtores. O que eu penso é que para quem é produtor e está tendo esse contato inicial com a acessibilidade, o que importa é você ter um primeiro movimento, né? De entender, olha, eu tenho uma interpretação em Libras, eu tenho uma audiodescrição, como funciona, né? Ambos, quais são as minhas expectativas, mas o que também é expectativa minha, mas não coincide com a realidade
da acessibilidade para aquele projeto, como que se dá esse processo. Eu acho que o primeiro passo é isso, é sentir a necessidade de tornar o seu objeto acessível. Para além disso, a gente vai tendo novas necessidades. Bom, meu objeto é acessível, mas como que se dá acessibilidade estética, né? Tá fluindo esteticamente? E aí são outros campos da produção. Mas o primeiro campo é esse, né? Questionar e sentir uma necessidade de ter um objeto, de ter um produto, de ter um pensar artístico que passe pela acessibilidade.